Olá, turma do Excel, aqui é o professor João Luiz e vamos para mais uma aula e uma nova fórmula. Vamos aprender nova fórmula hoje, essa é a nossa aula de número 7, onde nós vamos aprender uma tabela, fazer uma tabela de desconto. E nessa tabela de desconto, o que você vai fazer? Nós vamos trabalhar com uma fórmula chamada PROC. Tem o PROC V, que é procura na vertical, e o PROC H, que seria procura na horizontal. Então vamos imaginar que eu tenho uma loja de automóveis onde eu criei uma tabela de descontos. Então eu coloquei 5 categorias aqui, dentro dessas 5 categorias um percentual para cada uma delas. Então eu tenho categoria A para 10%, B para 12%, C para 13% e assim sucessivamente. E aqui eu tenho uma carteira de clientes, onde cada cliente também tem uma categoria. Então se ele compra carros nessa minha loja, o primeiro carro aí ele vai ter já um certo percentual, vai ser categoria A. Depois, conforme ele vai comprando e trocando os carros na minha loja, eu vou fidelizando ele, dando uma maior categoria, automaticamente um maior desconto sempre que ele for trocar o carro, ele lembrar da minha loja, tá certo? Então ele vai ter, eu tenho que somar aqui. Cada carro tem uma categoria, então eu vou somar a categoria, né, o percentual do carro, junto com o percentual do meu cliente. Então, um exemplo aqui para vocês. Se esse cliente aqui, o Marcelo, que é categoria B, então automaticamente aqui na minha tabela ele tem 12%. Ele for comprar um carro de categoria A é 10%. Então, automaticamente, ele vai ter 22% de desconto na compra desse automóvel. Deu para entender? Então, é mais ou menos isso. Vamos lá para o Excel e vamos começar a desenvolver a nossa tabela aqui. Então, tabela de desconto, tabela de desconto, já coloco aqui. Aí eu vou colocar, vou criar a minha tabela, então eu vou lá no D e vou colocar lá, tabela de desconto. Embaixo eu vou colocar a categoria dessa tabela, a categoria, e vou colocar o desconto que vai ter, tá certo? Então as categorias são A, B, C, D e E, 5 categorias. Quando eu coloquei C, observe como eu já tinha colocado a palavra categoria, ele entendeu que eu queria repetir. Então quando isso acontece, você só dá um delete, tá? Ele continua com o C. Aqui eu vou colocar então 2% apenas. Lá estava muito generoso na apostila. 2, 4% aqui. Então eu vou colocar para o C 5%, para o D 6%, 6% e para o E eu vou colocar 8%. Tudo bem? Então aqui está a minha tabela. Já vou deixar tudo centralizado aqui para ficar já mais fácil. A minha tabela de desconto, onde eu tenho a categoria aqui e tenho o meu desconto. Vamos colocar aqui o meu cliente. Então eu tenho aqui o meu cliente e tenho a categoria desse cliente. Então vamos imaginar que esse cliente tem categoria, vou colocar aqui uma categoria B para ele, e o meu cliente aqui é o João. João é o meu cliente, tá certo? Agora vamos aos carros. Eu vou colocar aqui uma quantidade pequena, como sempre, né? Porque temos aqui uma aula, não pode ficar muito estendida, porque está no YouTube. Então vamos colocar marca, né? Modelo do carro. Vamos colocar o código que vai receber de desconto. Então o código que ele vai receber de desconto. Vamos colocar o valor bruto do carro. O valor bruto do carro. A quantidade de desconto que vai ter. Quantidade de desconto que ele vai ter. E o valor líquido que vai sair. E o valor que vai sair esse carro. Tranquilo? Então vamos colocar lá um Gol. Vamos colocar um Uno. Vamos colocar, opa, tá difícil aqui. Um Uno, vamos colocar um Fiesta, vamos colocar um Onix e vamos colocar um Logan. Pronto.
Aqui vai ser código A, C, A, B e D. Vou C de novo aqui. Vamos colocar A, C. Em vez de A aqui, vamos colocar E, que assim a gente consegue testar todas as categorias A, B, C, D e E. Muito bem. O valor dos carros, vamos imaginar que esse carro custa 25 mil. Não vou colocar ano, essas coisas não, tá, gente? O objetivo aqui é aprender a fórmula e não ficar colocando detalhes demais aqui, a marca, modelo do carro, que fabricante que é, nada disso, tudo bem? Vamos direto ao assunto aqui. 22 mil. Esse daqui é 31 mil. Vamos colocar 35 para esse. E vamos colocar 42 para esse. Pronto. Tá aí. Antes de vocês fazerem, eu ensinar para vocês o PROC, eu quero colocar aqui um exercício. Essa é a 7ª aula, então vocês já aprenderam muitas fórmulas no Excel. Vamos imaginar que isso foi solicitado para vocês e vocês ainda não conhecem o PROC. Como fazer isso daqui? Eu quero que vocês coloquem para mim, como exercício, eu quero que vocês coloquem para mim a categoria, esquece o cliente, tá? Vamos pensar só na categoria do carro aqui, ó. Tudo bem? Vamos pensar só na categoria do carro. Eu quero que vocês coloquem aqui no desconto este percentual. Então, se aqui é A, eu quero que aqui apareça 2%. Aqui é C, então eu quero que aqui apareça 5%. Aqui eu quero que apareça 8%. Aqui eu quero que apareça 4%. E aqui onde está o código D, eu quero que apareça 6%. Todos entenderam? Em cima do que vocês já conhecem do Excel, esqueçam o PROC, tá? Eu quero que vocês façam aparecer aqui essas categorias aqui, tá? Esses percentuais de acordo com a categoria. Tranquilos? Então, enquanto vocês fazem, dê uma pausa no vídeo, por favor, né? Dê uma pausa no vídeo e comecem a fazer esse exercício. Enquanto isso, eu vou formatando aqui a minha planilha. Então, tabela de descontos, eu vou mesclar e centralizar isso daqui. Eu vou aumentar aqui um pouquinho, categoria, desconto também. Já vou fazer a minha tabela. Todas as bordas e borda superior espessa. O meu cliente aqui também, eu já vou aproveitar aqui e fazer a minha tabelinha. Tá perfeito. Aqui eu vou centralizar para deixar o código bem bonitão no meio. Aqui eu vou colocar um negrito, como aqui também vai um negrito, tamanho 12. Está começando a ter corpo aqui a minha tabela, tá vendo? Aqui, tabela de desconto é meu título, vamos mesclar e centralizar também. Seleciona, mescla e centraliza. Já aumenta o tamanho, já põe aquele negrito. Se quiser mudar a cor também aqui, ó, já vem e muda a cor. Vamos inserir, como de costume, a nossa linha superior e a nossa coluna aqui no A, né? Nossa coluna esquerda. Vamos diminuir aqui. Pronto, tira as linhas de grade. Exibição, linhas de grade. E vamos colocar aqui as linhas de grade aqui também. Página inicial, linhas de grade. Aqui, unidade monetária, né? Então formato de número de contabilização para aparecer aqui bonitinho. Aqui também tem que ficar assim, já vou deixar. Aqui vai os percentuais, tá certo? Então vamos lá. Gente, explicando sobre o exercício, tá? Explicando sobre o exercício. Você poderia utilizar aqui o C, uma fórmula C para aparecer aqui. Eu falei que era para ignorar por enquanto o cliente, era para aparecer aqui apenas o desconto do carro, o percentual aqui do carro. Então, se aqui eu coloquei A, tinha que aparecer 2%. Não era isso? Então, como que a gente faz? Igual C, abre parênteses, né? Igual C, abre parênteses, vou fazer maior aqui.
Vamos aumentar aqui um pouco a forma, colocar negrito, fica mais fácil para visualizar, né? Igual se, abre parênteses, o meu código aqui, ó, o meu código, ele for igual a esse código aqui, o que é para fazer se essa condição for verdadeira? Ponto e vírgula, mostrar F6, que é onde está os 2%. Ponto e vírgula. Se, abro parênteses, o meu código, que eu vou colocar aqui, o C13, ele for igual ao B, ao que está no E7, o que é para fazer, computador? Ponto e vírgula, você vai mostrar esse cara. Ponto e vírgula. Vamos no C de novo. Se o meu C13 ele for igual ao E8, ponto e vírgula, mostra o que está em F8, ponto e vírgula. Se, abro parênteses, o C13 for igual ao E9, o que é para fazer, computador? Ponto e vírgula, mostra, né, o F9. E para finalizar, ponto e vírgula, se o meu C13 for igual aqui ao E10, ponto e vírgula, mostra F10. Eu abri 5 parênteses, vou fechar 5 parênteses e vou dar Enter, tá? Professor, se é o 0,02, o que é isso aqui? É porque não está no formato de percentual. Então clica aqui em porcentagem e está lá os 2%. Tudo bem? Então, esse era o exercício que era para vocês fazerem. Utilizando o C, você vai mostrar, tá? E depois com o valor líquido. O valor líquido seria o quê? O valor do carro menos esse percentual. Então vocês já tiveram uma aula dessa lá na papelaria, onde vocês tinham que acrescentar a minha margem de lucro. Lembram disso? Lá na margem de lucro, você vai fazer a mesma coisa. A diferença é que em vez de você colocar mais, você vai colocar menos. Olha só, igual valor bruto vezes, abre parênteses, 1 menos o meu percentual. Fechou parênteses, tá lá. O carro de 25 mil, se ele é categoria A, ele vai ter 2% de desconto, ele vai sair por 24,5. Se aqui no A eu coloco B, B é 4%. Então esse carro ele vai ter 4% de desconto em cima de 25 mil, né? Então ele vai sair a 24. Se for C, aqui, se for C, ele vai ter 5%, vai ser a 23.750. Se for D de dado, vai ter 6%, sai a 23,5%. E se for E, ele vai ter 8%, sai a 23%. Bacana isso, né? Muito bacana isso. Então, conforme eu coloco a categoria, ele muda o desconto, automaticamente ele muda o valor líquido do carro. Beleza? Então, esse era o exercício que era para vocês fazerem. Porém, vamos realmente à fórmula do PROC. O PROC, gente, é o seguinte. Eu tenho uma tabela aqui e eu quero, conforme eu coloque o valor, o código aqui, apareça o valor que está aqui na segunda coluna. Eu tenho a primeira coluna e tenho a segunda coluna. De acordo com o código que eu coloco aqui, se for igual ao que está aqui, ele vai mostrar o que está na segunda coluna. Vamos entender como que funciona isso? Olha lá, igual, procura na vertical, abre parênteses. Quem ele vai procurar na vertical? O código, que está em C13. Ponto e vírgula. Ah, ponto e vírgula o quê? Aqui eu poderia selecionar esse cara aqui. Mas antes de fazer a fórmula, é interessante que vocês deem um nome para essa tabela. Dê um nome para essa tabela para não ter que ficar fazendo isso aqui, ó. Tá? Então vamos dar um nome para ela. Eu vou selecionar aqui. Eu vou selecionar isso daqui. E aqui na minha caixa de nome, tá vendo? Eu vou clicar na caixa de nome e vou dar um nome. Vou colocar, por exemplo, desconto. Tudo bem? Desconto. Podia ser João, poderia ser João Maria, poderia ser tabela, poderia ser o nome da empresa, poderia ser o que você quiser, tá certo? Eu coloquei desconto, então vai ficar desconto aqui, vou dar Enter. Observem que quando eu clico em qualquer célula, ele mostra que célula eu estou. Quando eu seleciono essa minha tabela, ele aparece agora desconto. Então essa área selecionada significa desconto, tudo bem? Então vamos lá novamente a nossa fórmula. Igual, procura na vertical,
abre parênteses, o C13, que é o meu código do carro, ponto e vírgula. Aonde é para procurar? Na minha tabela que eu chamei de desconto. Observe que aqui ficou verde e aqui em volta onde eu tinha selecionado também ficou verde, tá vendo? Olha que interessante isso. Ponto e vírgula e aplica o que está na segunda coluna. Ó, segunda coluna, primeira coluna, segunda coluna. Fecho e dou Enter. Tá aí. Ele mostrou os 2%. Um simples proc. Se eu coloco o B, ele coloca 4. Se eu coloco o C, ele coloca 5. Né, ó, tô provando aqui que está funcionando. Tudo bem? Porém, gente, a nossa fórmula aqui, o objetivo dela, lembra que eu falei que era somar o desconto do carro mais o desconto do cliente? Então, esse caso aqui do cliente João, ele é categoria B. Categoria B é 4%. Então, ele vai ter 4%. E se ele escolher o Gol, ele, além dos 4%, ele vai ganhar mais 2%, que o Gol é categoria A. Então, ele vai ter 6% de desconto se ele comprar na minha loja esse carro aqui. E como que eu faço isso? Vamos continuar a nossa fórmula? Então, é só colocar um mais aqui. Pressionei F2, né, para poder digitar novamente na fórmula. Mais procura na vertical quem? Abre parênteses. O código do meu cliente, que é o C7. Ponto e vírgula. Na minha tabela de desconto, ponto e vírgula e aplico o que está na segunda coluna. Prontinho, gente. Fechou parênteses e tá lá, 6. Por que 6? Porque o cliente é categoria B, B é 4% e o carro aqui é A, que é 2%. 4 mais 2, 6. Ele está aqui fazendo 6%. A fórmula funcionou. Tudo bem? Então vamos fazer essa aqui de novo. Vou fazer essa aqui com vocês aqui ainda. Ó. Igual, procura na vertical quem? O código do carro, que é o C14 agora que eu estou no Uno, ponto e vírgula, na minha tabela de desconto e aplico o que está na segunda coluna. Fechei o parênteses e coloco mais. Procura na vertical o código do meu cliente, ponto e vírgula, na minha tabela desconto e aplico o que está na segunda coluna. Fechei, tá aí 0,09, que quando eu clico no percentual aqui ele dá 9%. Ok? O C é 5, com B, que é 4, 5 mais 4, 9. Tranquilos? Vamos lá, só terminar esse exercício, por favor. Então, galera, tá aí, né? Eu terminei, deixei tudo pronto, tá feito. Aqui também, né? Eu só coloquei, dei continuidade na fórmula, né? Que é o valor bruto vezes 1 menos o meu percentual aqui de cada um, e automaticamente ele já me deu a resposta do valor líquido de cada carro. Tudo bem? Então essa foi mais uma fórmula, esse é o PROC-V. Se fosse PROC-H, professor, qual que é a diferença? O PROC-H é o seguinte, gente, aqui eu coloquei procura na vertical, não foi? PROC-V. Se a minha tabela tivesse na horizontal, por exemplo, A, B e C, aqui eu tenho 2%, 4%, 7%. Opa, fiz errado aqui. 2%. Ah, não, tá certo aqui. Vamos só centralizar. Tá certinho. Então eu não tenho 2%, 4%, 7% aqui. Ó, significa que aqui eu estou na horizontal. Eu estou na horizontal. Então a minha tabela aqui, ela tá dessa maneira, ó. Ao invés de eu usar então PROC-V, eu usaria PROC-H, selecionaria isso daqui, daria um nome para essa minha tabela, tá certo? Categoria, desconto, carro, nome da loja, não sei. Coloca o nome que você quer. Ao invés de usar PROC-V, você usaria PROC-H. Procura na horizontal a minha tabela X, né? E aplico o que está na segunda linha, e não seria na segunda coluna. Seria, coincidentemente, também o 2, né? Mas esse 2 significa segunda linha e não segunda coluna. Tá certo? Espero que vocês tenham compreendido aí, né? Mais essa aula, nossa aula de número 7.
tabela de desconto, utilizamos aí a formulazinha chamada PROC. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula de Excel.